Aleluia, aleluia. Oh, bendito é o teu nome, Jesus. Levante as suas mãos para o Pai. Oh, aleluia. Libere uma voz agora de adoração, de louvor, de gratidão a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta é uma noite de entrega. Esta é uma noite de rendição. Esta é uma noite de quebrantamento do nosso coração diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo louvor nesta noite. Obrigado, Jesus, obrigado, porque a cruz fez a obra completa. Na cruz o Senhor nos redimiu, nos libertou, nos salvou, nos resgatou. Obrigado, Senhor. Por isso nós declaramos, não somente nesta noite, mas em toda a nossa vida, que estamos rendidos ao Senhor, que nós nos entregamos. Oh Deus, nós nos lançamos a cada dia mais e mais nas Tuas mãos. A nossa dependência é completa, a nossa dependência é total do Senhor. Nos rendemos ao Teu governo, nos rendemos à Tua vontade, nos rendemos aos Teus princípios, nos rendemos à Tua palavra, nos rendemos ao Teu querer, nos rendemos aos planos, aos propósitos que o Senhor tem na nossa vida, como igreja, como família, como casais, como filhos. Nós nos rendemos nesta noite, estamos rendidos a Ti, Senhor. Aleluia. Faça em nós o Teu querer, cumpra em nós a Tua vontade, cumpra em nós a Tua graça, em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos e repetir comigo e dizer: Senhor, eu estou rendido a Ti, eu entrego tudo ao Senhor. Diga: Senhor, cumpra em mim a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem forte, pode fazer barulho aí, glorificar o nome do Cordeiro, aquele a quem nós rendemos, aquele a quem nós nos submetemos, aquele que é o Senhor da nossa vida. A Ele o louvor e glória. Amém e amém. Amém, queridos. Aleluia. Graça e paz a todos. Boa noite para você que está aqui, você que está conosco online. Seja muito bem-vindo a este culto de adoração, de celebração nesta noite, onde o povo de Deus, a família do Senhor, a igreja de Jesus, que são os remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, se une para celebrar e adorar o Senhor. Você é bem-vindo neste lugar. Sinta-se à vontade neste lugar, na liberdade do Espírito, para adorar ao Senhor, para celebrar a tua vitória. Você é vitorioso, meu irmão, minha irmã. Você é mais do que vencedor em todas as coisas e em todo o tempo. Você crê, recebe, diga amém. Dá uma chacoalhada no teu irmão, diga: meu irmão, você está rendido ao Senhor. Aleluia, aleluia. Que bom que nós só dependemos de Deus, não dependemos de mais nada, só do Senhor. Amém? Graças a Deus. Muito bem, louvado seja o nome de Jesus. Todos são bem-vindos no nome de Jesus. Sinta-se à vontade, adore, celebre ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. É uma noite fria, não tão fria assim, mas a presença do Senhor nos aquece, nos envolve. Aleluia. A chama do Espírito Santo nos queima. Aleluia. E quanto mais nos queima, mais nos parecemos com o Senhor. Amém? Aleluia. Nós vamos continuar adorando a Deus nesta hora, agora com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Aí no seu assento tem um envelope como este. Se você quiser usar meios eletrônicos, você pode olhar aí que tem a chave Pix, tem também aí o código, o QR, né? Código QR Code. Aqui na tela temos também
a chave Pix, mas se você for usar o envelope, fique à vontade. E eu quero abençoar a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Quero abençoar a sua vida financeira, abençoar os seus negócios, abençoar o seu trabalho, para que haja graça de Deus, suprimento, provisão na sua casa, para que haja sustento de Deus, para que portas se abram, amém? Para que a prosperidade venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não há como nós recebemos a prosperidade de Deus se nós não prosperarmos o reino, amém? E para prosperarmos o reino, nós precisamos cumprir com princípios da palavra de Deus, que são os nossos dízimos, que são as nossas ofertas. Quando eu trago o meu dízimo na casa do Senhor, eu estou dizendo: Deus, eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor me tem dado, e eu quero Te honrar, eu quero devolver aquilo que é seu, eu quero abençoar a Tua casa, abençoar o Teu reino, para que haja prosperidade no Teu reino. E quando você traz a sua oferta, você está declarando céus do Senhor abertos sobre a tua vida financeira, porque a oferta atrai a bênção financeira. A oferta, ela abre os céus, abre caminhos. Então você tem toda a liberdade para crer ou não, mas quando nós cremos, diz a palavra de Deus, nós veremos a glória do Senhor, amém? Então não há como ver a glória se nós não cremos. Se quer ver a glória de Deus manifesta na sua vida financeira, então aplique os princípios crendo, e você irá ver para a glória de Deus, amém? Levante aí para o Pai o seu envelope, o seu smartphone, e eu quero te abençoar. Pai, Tua palavra foi liberada, nós cremos na Tua palavra, nós confiamos, nós praticamos, obedecemos e também experimentamos. Oh Deus, como temos visto e experimentado a bênção do cumprimento da Tua palavra nesta área. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Eu te louvo, te agradeço, te bendigo, porque também estamos rendidos ao Senhor nas nossas ofertas, nos nossos dízimos. A nossa vida financeira se rende ao Senhor, à provisão do reino, ao sustento do reino e a tudo aquilo que o reino pode também nos dar. Obrigado, Senhor, obrigado pela bênção desta noite. Nós abençoamos o Teu povo, a Tua igreja, com toda sorte de bênção da Tua palavra na vida financeira. Que haja sustento nessa casa, que haja provisão nesta casa, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Se você vai usar o envelope, por favor, venha aqui à frente, traga com liberdade, com alegria. Oh Jesus, rendemos a Ti. A Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei, e faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou. As crianças podem sair. Seu momento de culto. Sempre cantarei, e faz em mim o Teu querer. Amém, queridos. Graças a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus nesta noite. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela liberdade que temos de Te adorar. Podeis assentar, meus amados. Deus abençoe os irmãos do louvor. Nós vamos nesta hora ouvir e ver também os nossos recados da programação deste mês de junho. Hoje já é dia 15, né? Já foi a metade do mês, mas temos ainda algumas coisas muito importantes
por acontecer. Fique atento aí à programação. Boa noite, igreja. Que bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Junho chegou com uma programação imperdível. Então já fica ligado nos recados e anota tudo para não perder nada. E seja bem-vindo a mais um Fonte News. Um recado especial para todos os casais. No dia 13 de junho, às 19h30, acontecerá o Jantar dos Namorados na Churrascaria Guaíba. O valor é de R$190 por casal, com rodízio de carnes completo. As reservas podem ser feitas com os pastores Valdir e Diva. Já faça sua reserva e vem viver essa noite incrível. E domingo, dia 15 de junho, o Ministério Social estará promovendo um delicioso caldo de mandioca. Já garanta o seu e apoia essa causa tão importante. Você que empreende ou deseja empreender, esse encontro é para você. No dia 18, às 20 horas, teremos o nosso Café com Empreendedores aqui na igreja. Um momento de conexão, aprendizado e network. Mulheres, preparem-se. Teremos mais um encontro poderoso no dia 25, às 20 horas. A Rede de Mulheres. Convide uma amiga e venha certificar com a gente. E sábado, dia 28, durante o dia, teremos a feijoada beneficente, em prol da reforma da nossa cozinha. Adquira já o seu convite e faça parte dessa obra tão importante para a igreja. Jovens, a noite é com vocês. No dia 28, às 19h30, teremos a nossa rede de jovens. Já convide alguém e vem viver essa noite com muita presença de Deus, louvor e palavra. As inscrições já estão abertas para o nosso Camp Transformation. Irá acontecer nos dias 14, 15 e 16 de novembro, na Chácara Filadélfia. Não fique de fora, vai ser impossível de esquecer. E às terças, às 20 horas, acontecem as nossas células. A célula de jovens, no pátio da igreja, e a célula para toda a igreja, na casa dos pastores. Se organize e venha participar com a gente. Família, queremos lembrar da nossa arrecadação de alimentos, que tem como propósito abençoar os irmãos que estão passando por momentos difíceis. Leve esse desafio para o seu coração. Na próxima ida ao mercado, separe um alimento não perecível e traga no próximo culto. O seu gesto pode ser a resposta da oração de alguém. Amém, queridos? Glória a Deus. Acabou? Acabou, né? Aí... Queria chamar a Sandra ou o Alessandro, um dos dois. Podem vir até os dois aqui. Eles vão dar uma palavra aqui sobre o caldo que está sendo feito hoje. Aliás, que está sendo entregue hoje, né? Já está feito, né? Eu quero acabar o culto agora para comer logo esse caldo. Mas, né? Qual que é o objetivo do caldo? E também o que nós vamos fazer na próxima quinta-feira. Amém? Graças a Paz, igreja. O caldo a gente está fazendo para ajudar no Ministério Social, mas a gente tem um projeto, a igreja está sendo convidada no feriado, às 16 horas, a gente vai fazer uma visita aos moradores de rua. E toda a renda desse caldo, a gente fez um kit de touca, luva e meia, e alguns cobertores que a gente conseguiu. E a gente vai estar levando alguns alimentos para esses moradores de rua. E é uma bênção. E quem quiser participar, vai ter uma van disponível aqui para levar aqueles... A van vai sair daqui da igreja e vai deixar aqui na igreja, tá? Então, aqueles que desejarem participar, será muito bem-vindo, tá? A gente vai para levar uma palavra e a gente acaba voltando cheio da palavra de Deus, porque realmente é lindo esse trabalho. E eu sou muito grata a Deus e agradeço a todos que colaboraram com o caldo. A gente tem acho que uns 4, 5 caldos ainda disponível. Caso alguém queira, pode me procurar ou a Priscila. Deus abençoe, viu? Graças a Paz, igreja. Eu só queria acrescentar aqui, além do que a minha esposa falou, que além de levar todos esses itens para esses moradores de rua,
o alimento a gente leva mais como um chamariz, além de tirar a fome deles, para a gente, nesse momento da entrega, a gente deixar uma palavra para essas pessoas, uma palavra de Deus, uma palavra de conforto. Eu tenho até aqui um testemunho para dar, de uma vez que nós fomos, e tinha um rapaz que estava na rua, usuário de droga, estava na pedra, e eu adicionei ele no Facebook. Depois de alguns meses, e ele falou, a gente se reuniu, ele orou com a gente, participou, ficou com a gente, teve comunhão com a gente. Depois de alguns meses, ele foi resgatado, a família dele encontrou aqui, e ele voltou para casa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe. Amém. Tem caldo ainda? 4 ainda? Amém. Glória a Deus. Então, a renda da venda deste caldo, ela será totalmente revertida para esse trabalho de ação social. Agora, quinta-feira, é um feriado, 16 horas, estamos saindo aqui em frente à igreja. Você que quer participar conosco, vamos lá, coloque o seu carro à disposição, vamos estar junto lá, em nome de Jesus, amém? Quero reforçar também o nosso café com empreendedores, agora, quarta-feira próxima, depois de amanhã, não é isso? Depois de amanhã, quarta-feira próxima, às 20 horas, aqui na igreja. Então você que é profissional liberal, autônomo, empreendedor, quer empreender, tem o seu negócio, presta serviço, vem para cá quarta-feira. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida, para os seus negócios, e vamos orar e abençoar você, amém? Em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos. Tem alguém conosco pela primeira vez hoje aqui? Primeira vez, lá, casal. Deus abençoe a vida de vocês, viu, queridos? Grandemente, em nome de Jesus. Reginaldo, Rafael, Marcela, dá um abraço no casal aí. Dá um abraço neles, dá bem-vindo para eles aí, em nome de Jesus. Amém? Aqui tem alguém pela primeira vez? Não? Amém? Glória a Deus. Muito bem, todos são bem-vindos. Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Nilson. Quero chamá-lo aqui. Melhor você entrar, subir por aqui, pastor. Aqui. A gente tem que tomar cuidado dos nossos idosos. Tá? Deus te abençoe. Amém. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aleluia, que bom ser amparado pelo pastor, né? E tem coisa melhor que isso, gente? Não tem, né? Sempre a gente está ali sendo amparado pelo pastor, socorrido por ele, isso é uma bênção de Deus, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui nesta noite, e o Senhor nos trouxe aqui com um propósito, com um objetivo bem específico para cada um de nós, né? Quando nós nos colocamos na presença de Deus e o Senhor começa a fazer algumas coisas em nossas vidas, nós começamos a pedir que o Senhor modifique a nossa maneira de ser, modifique a nossa vida. E essa noite não vai ser diferente, porque o Espírito de Deus está aqui neste lugar. E eu quero trazer uma palavra esta noite, do coração de Deus para o teu coração, para que você reflita sobre a caminhada da fé, que você reflita aonde você está nessa caminhada com o Senhor. Nós vamos pedir que o Senhor, que o Espírito de Deus possa, de uma forma bem tranquila, bem serena, possa nesta noite operar algo diferente na tua vida. Que o Senhor possa fazer diferente, que o Senhor possa renovar a sua alma, o seu espírito. O Senhor possa trazer cura para a sua alma, para o seu espírito. Por isso que eu quero que você curva a sua cabeça e você vai orar ao Senhor e pedir: Senhor,
fala comigo esta noite. Senhor, eu preciso do Senhor. Diga assim: Senhor, eu estou completamente submisso à tua vontade. Fala comigo, Jesus. Fala comigo, Senhor. Senhor, nós nos colocamos na tua presença, completamente submissos à sua vontade, completamente submissos, Senhor, a ti. E pedimos agora, Senhor, por cada um dos teus filhos a quem o Senhor trouxestes aqui esta noite. O Senhor não nos trouxe aqui, Senhor, apenas para uma caminhada ou para um encontro social na noite, ó Pai. Mas eu sei, ó Espírito Santo, que o Senhor tem algo extraordinário nesta noite. Fala aos nossos corações. Fala através da vida de cada um de nós. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos e nos permita, Senhor, caminharmos cada dia mais contigo e podemos entender o teu propósito nas nossas vidas. Amém? Amém? Aleluia. Nós já tomamos consciências de várias coisas que o Senhor tem feito no nosso meio. E eu quero dirigir uma palavra para a igreja que está reunida aqui esta noite e que tem vivido um processo nas mãos do Senhor por esses tempos, por esses novos tempos. Diga assim: novos tempos. Eu tenho vivido novos tempos. E é para você que está vivendo esse novo tempo que o Senhor tem uma palavra para que você possa avançar, para que você possa seguir, para que você possa continuar. Nós já tomamos consciência de quanto estamos na presença de Deus. É um lugar santo, o local onde nós tiramos as nossas sandálias dos nossos pés. Nós aprendemos com a palavra do Senhor e nós vivenciamos aqui, e foi uma experiência extraordinária, porque ali nós aprendemos que nós temos que deixar uma bagagem de coisas, nós temos que deixar a incredulidade, nós temos que deixar a arrogância, nós temos que deixar a prepotência, nós temos que deixar a mágoa, o rancor, a dor, o sofrimento, tirar as sandálias dos nossos pés. Nós temos que deixar de ter aquele sentimento de amargura, de tristeza. Nós aprendemos que se nós tiramos a sandália, porque o lugar que nós pisamos é santo, aquela sarça que nos consome, ela nos habilita, nos capacita a viver um novo de Deus. Um novo de Deus. E o novo, ele vem com esse novo tempo em que nós estamos buscando, e que nós estamos procurando, e que nós estamos buscando em Deus. Nós estamos aprendendo ali com esta palavra que nós vivemos um momento de fé, quando nós vemos uma sarça que ardia e não se consumia, e nós tomamos uma atitude de fé. Nós tivemos a coragem de ver a sarça e tirar as sandálias, e demos um passo. Por quê? Porque nós ali aprendemos uma coisa extraordinária, que foi o quê? Que há alguma coisa além do natural. Existe uma coisa além do natural. Aquela sarça queimava, mas não se consumia. O natural era que ela consumisse. E nós ficamos então curiosos com aquilo, e nós recebemos aquilo e dizemos: Senhor, mas que bom, então agora eu vou caminhar nesta caminhada de fé. Eu vou procurar a entender o que eu preciso fazer, qual é o processo que eu preciso fazer para atingir esta fé sobrenatural que o Senhor está me mostrando. Porque quando o Senhor nos mostra alguma coisa que Ele quer transformar, alguma coisa em nossas vidas, e nós continuamos caminhando debaixo da orientação do Senhor, e nós buscamos a fé sobrenatural. Então nós seguimos em frente com ousadia,
E aí nós tomamos consciência de que existe um caminho que nós precisamos buscar, que é o caminho de buscar o sobrenatural de Deus. E aí nós damos de frente com a coisa que nos move, que vai nos mover as nossas vidas. E você preste bem atenção nesta palavra. Nós encontramos aquilo que nos conecta com o sobrenatural. Diga assim: há uma coisa que nos conecta com o sobrenatural de Deus. Esta coisa é a unção de Deus. E nós encontramos a unção de Deus, e essa unção nos conecta com Deus. Quando nós caminhamos debaixo da unção, quando nós caminhamos debaixo da orientação, quando nós caminhamos debaixo daquilo que o Senhor está movendo, há um mover de uma unção que muda, que transforma, que restaura e que nos mantém conectado com o sobrenatural. Sem a unção não é possível caminharmos. Sem a unção não é possível nós nos conectarmos com o sobrenatural. E é muito ruim, é muito difícil nós virmos à igreja, nós procurarmos falar com Deus e nós vivemos uma vida plenamente natural, sem que nada sobrenatural aconteça nas nossas vidas. Você precisa entender e abrir o seu coração, e eu também cada dia mais e mais, e entender uma coisa, que nós somos espirituais. A palavra de Deus diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem de que forma? Eu não ouvi. Que adora de que forma? Em espírito e em verdade. Em espírito. Se nós não adorarmos ao Senhor, nós não temos nenhum acesso a Ele. Então a nossa conexão com Deus, ela se estabelece através da unção, quando nós invadimos o sobrenatural. Pela obediência, pelo amor imensurável de Jesus, às vezes nós nos arrastamos, e o Senhor, pela misericórdia dEle, vai nos levando. E nós dizemos assim: mas eu estou há tanto tempo na igreja e não acontece nada comigo. Mas não acontece porque você tem vivido debaixo somente da misericórdia do Senhor. Porque você ainda não encontrou o caminho da porção do Senhor, aquela porção que o Senhor tem preparado para a sua vida. E agora nós descobrimos aqui também uma coisa muito importante. Foi que logo em seguida nós batemos de frente. Eu volto a falar que estou falando com a igreja aqui do Ana Jacinta, com a nossa igreja, com a fonte. E nós viemos e encontramos então uma palavra de Deus extraordinária, que nos fez conectar com o sobrenatural, que derramou uma unção dobrada sobre nós. Ela derramou uma unção extraordinária, e você tem vivido um pouco desta unção, da porção dobrada do Senhor. Quando você olhou para aquela porção dobrada, você olhou para aquela situação, para aquela cena, para aquela situação em que Elias e Eliseu estavam para se separar, e Eliseu disse assim: Elias diz a Eliseu: o que tu queres? E ele disse o quê? O que ele disse? O que ele disse? Por que Eliseu pediu porção dobrada da unção? Porque ele queria caminhar no sobrenatural. Diga assim: ele quis, porque ele queria caminhar no sobrenatural. E aqui na ministração que nós tivemos, você rasgou as suas vestes e se vestiu desta palavra do Senhor, de caminhar no sobrenatural, e tomou posse. Então essa igreja está debaixo de uma unção. Essa igreja é uma
igreja que caminha no sobrenatural de Deus. Essa igreja não é um que caminha pelos olhos daquilo que vê, mas é daquilo que crê. Essa igreja é uma igreja que ora. Essa igreja é uma igreja que acredita. Essa igreja é uma igreja que espera do Senhor. Essa igreja é uma igreja que diz: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Essa igreja é uma igreja viva. É uma igreja cheia do Espírito de Deus, porque ela está debaixo de uma unção. E a unção te conecta com o Senhor. Agora nós queremos nesta palavra desta noite que você preste bem atenção, porque o Senhor tem um recado para o teu coração, porque o Senhor quer te ensinar a manejar, o Senhor quer te ensinar a usar a unção que Ele deu nas tuas mãos. Você está cheio da unção de Deus, você está cheio do Espírito de Deus. Você está tão cheio do Espírito de Deus que é possível que por alguma coisa aconteça um milagre até sem que você entenda. Quando você chegar num lugar e você tiver orado e tiver manifestado a glória de Deus e olhar para a pessoa aqui vai te dizer: que estranho, porque até agora eu estava com uma dor de cabeça. Foi você entrar aqui, a dor de cabeça foi embora. Foi porque você carrega a unção. E o Senhor quer nesta noite falar com você a respeito de uma coisa. E nós vamos falar disso nesta noite. Essa palavra que o Senhor tem para as nossas vidas, ela está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 17. Diga assim: Senhor Jesus, eu tenho a unção, eu carrego a unção, ela está comigo. Agora me ensina a usar a unção. É o que Deus quer para a tua vida. É o que o Senhor tem para a tua vida. A história está cheia de homens que conheceram a unção, pastor Valdir, mas declinaram. E nós não vamos declinar em nada. Nós não vamos recuar um passo, mas nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Você vai avançar na sua casa, você vai avançar no teu trabalho, você vai avançar na rua, você vai avançar no teu emprego, você vai avançar na tua empresa, você vai avançar. Em nome de Jesus, esta unção não se apartará de ti, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Vamos ler lá em 2 Reis, no capítulo 6 e no versículo 17. A palavra de Deus nos diz assim, prestem bem atenção. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-lhe que ele abra os olhos. Diga assim: que ele abra os olhos, para que veja. Abram os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Diga assim: o moço abriu os olhos, porque o Senhor lhe abriu os olhos, e ele viu algo que ainda não tinha visto. Ele viu algo que não era natural. É natural você ver carros e cavaleiros de fogo? É natural você olhar e ver um exército posicionado do lado de uma pessoa que você está olhando para ela e não tem nada, e de repente você olha, ali estão os carros e as carruagens de fogo? O que aconteceu naquele momento? E eu quero falar um pouco de algumas coisas aqui no contexto dessa história, mas eu não quero que você se pegue ao contexto histórico. Eu quero que você entenda os pormenores do que aconteceu até que aquele dia aquele moço teve os seus olhos abertos, porque ele caminhava com o profeta. Ele fazia parte da escola de profetas. Aquele moço já tinha visto tantas coisas acontecerem. O Senhor já tinha agido com ele de tal forma,
mas os olhos deles ainda estavam fechados. Então nós não podemos dizer que ele não era um homem que tinha nada de unção, que não conhecia nada da unção, mas havia uma limitação, havia um limite que ele ia. Mas o homem de Deus, esse texto nos traz tantas revelações, pastor. Primeiramente, o texto não nos traz informação de que Eliseu havia orado para que estivesse com ele cavalos e carruagens de fogo. O texto não nos diz isso. Mas quando o moço abriu, ele viu. Quando o moço abriu os olhos, ele viu. Ele enxergou, porque já estavam ali cavalos e cavaleiros de fogo. Já estavam ali junto com aquele moço. E viu ele, e que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. E como descera Eliseu a eles e orou ao Senhor, o Senhor ministrou sobre a sua vida. E falou o Senhor falou primeiramente sobre tudo que ele precisava falar com aquele homem ao abrir os seus olhos. E a palavra nos diz que ele disse assim: ó, se preocupa não. Não se preocupa, porque maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Não te preocupa, porque vou abrir os teus olhos agora e você vai enxergar o sobrenatural de Deus. Você vai enxergar aquilo que Deus está fazendo aqui no meio e você não pode ver agora. Talvez Deus esteja passando aqui do teu lado, o Senhor esteja passando assim na tua frente, com a bênção nas tuas mãos, e pedindo para que você leve, mas você deixa aqui na cadeira da igreja. Oxalá uma hora o pastor Valdir não tenha uma visão, ou a pastora Diva, e ele retorne aqui e diga assim: mas essas cadeiras estão cheias de bênção aqui, o que houve? Pode acontecer, pastor. Por quê? Porque muitas vezes a bênção chega até a nossa vida, e por uma falta de um gesto de fé, e de os nossos olhos espirituais estarem abertos, nós não tomamos posse da bênção do Senhor. O Senhor te entrega nas tuas mãos, mas o Senhor tem apenas uma coisa que você precisa fazer: tomar posse daquilo que o Senhor te deu. Tomar posse. Quantas vezes você foi orar e falou com Deus, e você pediu uma coisa para o Senhor, e o Senhor disse assim: mas de novo? E você disse: Senhor, mas eu não recebi. E o Senhor diz assim: mas eu já te dei. Porque você não entrou na posse, porque os teus olhos estavam fechados. E quando você pediu, talvez você buscou e tentou agarrar no lugar errado. E a palavra de Deus diz ali que nós temos que entender estas ferramentas, e nós vamos focar hoje, não é na história apenas do jovem e desta batalha que aconteceu ali, que foi extraordinária, que tem uma história extraordinária, mas o Senhor quer falar nesse texto com a igreja aqui do Ana Jacinta, com a igreja Fonte. O Senhor quer falar com a tua vida, o Senhor quer ensinar para você que os carros e os cavaleiros de fogo não têm data de validade, eles estão em evidências, eles estão por aqui, eles estão andando, eles estão se movimentando, eles estão ao redor desta igreja, eles vieram contigo lá da sua casa, eles vão voltar contigo para a sua casa, para o seu negócio, para a sua vida. Apenas basta que você abra os seus olhos, que você comece a olhar, que você comece a enxergar. Nós vamos ficar focado, porque a capacitação da habilidade da visão é para a gente contemplar o invisível. Diga comigo: a capacitação da habilidade de visão é para contemplar o invisível. É isso que você precisa crer, é nisso que você precisa acreditar.
É nisso que você precisa pedir, que essa habilidade de enxergar e mover no sobrenatural, ela comece a fazer parte do teu cotidiano. Mas se você chega em algum lugar, você pediu a Deus alguma coisa, e você já chega murmurando, você diz: comigo não acontece mesmo. Mas você não entende que existe um processo, e você larga as coisas no meio do caminho, porque você não aceita o processo do Senhor. Então os teus olhos espirituais estão fechados, e você precisa entender que essa habilidade que o Senhor quer te dar, é para que você possa contemplar o impossível, o invisível, porque o reino de Deus, ele opera dessa maneira. Se nós olharmos um pouco anteriormente, no versículo 6, no versículo 5, a narrativa de um homem que estava acidentalmente com um machado na mão. E eu não quero pregar sobre o fato histórico, eu quero pregar sobre a maneira que o Senhor age. Talvez você já tenha visto e ouvido a mensagem do machado que flutuou. Quantos aqui já ouviram a mensagem do machado que flutuou na água? Eliseu está se mudando porque os profetas que estavam com ele achavam que o lugar estava muito apertado, e eles foram construir uma outra igreja, um outro lugar mais amplo, e um homem perdeu um machado na beira do rio. Ao tentar bater numa madeira, aquele machado se desencabou e caiu no rio, e aquele homem se desesperou, porque naquela época não era fácil achar ferro para trabalhar. Você imagina, aquilo era uma ferramenta valiosíssima. E ele disse: Senhor, eu estou desesperado, porque esse machado, ele era o quê? Emprestado, não era meu. Mas o detalhe dele ter feito com que o machado flutuasse não é o tema que eu quero falar esta noite. É a atitude e o meio pelo qual o Senhor operou, porque aquele homem andava debaixo da unção. Diga assim: ele andava debaixo da unção. E a unção não tem uma regra, não tem um método. E aquele homem, e Eliseu está ali naquele lugar, e ele pega um pedaço de pau. Tem mais algum detalhe teológico na Bíblia sobre isso, pastor? Que pedaço de pau agora faz milagre? Pode fazer milagre com um pedaço de pau? Não sei se você está me entendendo esta noite. Ele pega um pedaço de pau, e aquele pedaço de pau, ele vira para aquele homem e diz assim: aonde foi que esse machado caiu? Onde foi que esse machado caiu? E a pessoa diz: ali, meu senhor. E ele taca o pau ali naquele pedaço onde caiu o machado. Adivinha o que acontece? O machado flutua. Diz assim: o homem, quando está debaixo da unção, pode falar, o machado flutua na água. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? E o machado flutuou. Mas o detalhe importante não é o machado. O machado não é importante. O que é importante para você é dizer que não importa a situação que você tiver, esta unção está sobre a tua vida. Está sobre a tua vida. A unção está sobre a tua vida. A unção está sobre ti. Talvez tenha um pedaço de pau já velho na sua casa. Talvez tenha um pouquinho de azeite, de farinha ainda ali na sua botija. Não importa. O Senhor quer trazer uma unção renovadora na sua vida. Você tem que entender que aquele homem foi abençoado, mas o homem de Deus carregava sobre ele uma unção. No capítulo 4 nós temos também uma morte anunciada na panela. Olha que coisa mais contraditória, pastor. Aqui tem um texto contraditório.
Os profetas, novamente, eles estavam passando uma vidinha dura e difícil. Havia um problema muito sério, e nós vamos ver que eles se deram muito mal nesse período. Mas o profeta vivia alheio a isso, mas era um homem que tinha a unção de Deus. E aqueles mesmos profetas saem para colher alguma coisa, porque havia uma fome muito grande naquele lugar. E um dos profetas recolhe, ali um dos moços recolhe, ali no meio do mato, no meio do deserto, da montanha, algumas frutas, alguns elementos que eles não conheciam, algumas ervas, e cozinham. E adivinha o que era que tinha naquelas ervas? Hein? A palavra de Deus diz que tinha a morte. Eram ervas venenosas. Eram ervas que se você comesse fatalmente morreria. E alguém, não sei se por incidente ou por alguém já ter comido ali e passado mal, eu sei que chegam para o profeta e dizem: ah, não te aproximes dessa panela, porque nela tem veneno, tem ervas que matam. O profeta caminhando diz assim: bota farinha. Coisa mais maluca, farinha também agora, pastor? Serve também? Serve para fazer milagre também farinha? Hein? Você está entendendo o que Deus está te dizendo essa noite? Bota farinha aí. E os profetas ali assustados, sem entender o que estava acontecendo, sem entender o que estava acontecendo, disse assim: mas agora, além de perder um pouco o trabalho que nós tivemos, agora vamos perder a farinha também? E os profetas perguntam: e agora que a farinha está misturada com veneno, o que a gente faz? O que o profeta manda fazer? Comer. Como? E eles comem. Eles comem. E o milagre aconteceu de novo. Porque havia o que sobre a vida daquele homem? Havia o que? Digam mais alto, só não estou escutando. Havia o que? Havia uma unção. Em vez daquele homem dizer assim: ó, vamos jogar fora esse aqui, nós vamos prover, Deus vai prover um outro alimento. Ele disse: não, o meu Deus é o que transforma a morte em vida. Diga assim: o Senhor é o que transforma a morte em vida. Até aqui nós vimos que o Senhor está fazendo no reino vegetal, né? Nós vimos o que Deus está fazendo nos elementos de água, fogo, terra, porque da água se cumpre, da madeira se levanta. O Senhor está fazendo, não importa o meio, não importa qual seja a dificuldade. E nós vamos ter ali no capítulo 41 uma outra situação. Porque a situação, diga assim, a situação daquele período era terrível. Era de fome, era de escassez, mas existia um homem que tinha unção. Aleluia. E ali novamente os profetas se reúnem e dizem assim: olha, e talvez você tenha imaginado durante toda a sua vida que a multiplicação dos pães só aconteceu no Novo Testamento. Talvez você imagine isso, mas não. Os profetas dizem: ó, tem muita gente aqui, tem pouco pães, tem mais de 100 homens, os pães sequer dá para 20, sequer dá para 20, o que nós vamos fazer? Olha o profeta de novo. Tem coisa que o profeta nem ora, gente. A palavra nem diz que ele orou. Só diz que ele disse assim: ó, sirva, porque vai dar e vai sobrar. Oh, glória! E eles comeram e sobrou. Diga assim: quando tem unção, o pouco se transforma.
E nós vamos ver no capítulo seguinte. Eu quero que você entenda a dimensão que o Senhor está te levando, para que você entenda a ferramenta da unção que está nas tuas mãos e está na sua vida. A unção, um direcionamento de Deus, uma palavra profética, porque ao sair daqui, a partir de hoje, você será um canal de transformação e de mudança na sua vida, na vida da sua família, na vida dos teus queridos, na vida do seu trabalho, nos lugares que não dão certo. Aonde tem morte, a vida vai chegar através da tua vida. Aonde tem fome, o Senhor vai saciar através da tua vida. É isso que o Senhor está te dizendo nesta noite. O contexto histórico não é relevante nesta noite. O que é relevante é que você entenda os processos pelos quais Deus trabalhou a unção na vida, em cada uma com sentido. E nós vamos encontrar um texto básico que nós já vimos tantas vezes ser pregado, né? Tantas vezes ser pregado a respeito de Naamã. Nós vamos enxergar Naamã, um general do exército sírio. A confusão já estava armada com o povo de Deus, porque a Síria queria destruir Israel, que naquele momento Samaria era a sua capital. E Naamã, um grande general, procura o seu rei e diz assim: quem sabe o Senhor pode me dar um salvo-conduto para que eu vá lá nos samaritanos e peça para eles me curarem. E o rei faz o quê? Dá um indulto. E Naamã era quem sabe me dizer? Naamã era um leproso. E lepra naquela época você tinha que tirar do meio da sociedade. Lepra era um negócio que a pele da pessoa inteira se descascava. A medicina daquela época não dava conta de curar a lepra. E Ben-Hadad, né, é o rei assírio, o rei sírio. Ele diz assim: tá aí, vai lá. Quando Joraão fica sabendo disso, o rei de Samaria, ele diz: nós estamos mortos agora. Como que nós vamos fazer com este homem que está vindo aqui para ser? Para que Naamã estava indo lá? Para ser? Para ser? Para ser? Para ser? Para ser? Você sabe por que Naamã estava indo lá para ser curado? Porque a fama, a ação de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus já havia curado muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vidas e pessoas. Sinais, como nós estamos vendo, coisas já tinham acontecido e a notícia tinha chegado até ele. E ele disse: há um Deus lá entre os samaritanos, há um Deus, e eu vou ao rei deles, e ele vai pedir ao Deus dele, e ele vai nos curar. Só que o rei de Samaria não tinha o quê? Pode dizer, igreja, não tinha? E o que ele teve? Quando chegou aquela carta em suas mãos, você sabe o que ele teve? Medo. Ele teve medo. Porque o homem, quando não tem unção, tem medo, se acovarda, corre da briga. Ele disse: esse rei quer achar um jeito de me pegar, e o que eu faço agora? E aquela notícia chega até o ouvido de quem? De Eliseu. Quando Joraão fala e chega aquela notícia até Eliseu, Eliseu diz assim: será que não existe profeta nessa terra? Será que Deus não está na minha vida? Será que eu não sou capaz de curar essa lepra? Será que Deus não é capaz de usar a unção que está na minha vida para curar essa lepra? Acontece que Eliseu fica indignado com aquela situação. Eu não sei se ele fica indignado com a situação de Naamã ou de Ben-Hadad, o rei, ou se fica indignado com a própria ação do rei de Israel.
Mas ele fica indignado. Ele se manda ele vir, quando ele chegar, manda vir na minha casa. E aquele general cheio de pompa, aquele general que era um dos mais bem-quistos ali, por aquele rei que era dominante, os Estados Unidos da época, com seus carros, com as suas carruagens, com seus criados, chegam e batem na porta de Naamã. Antes que chega, Naamã diz assim: ó, tá chegando um cara aí, tá vindo um cara, moço, você já vai receber ele lá na porta, e não deixa ele entrar. Eu não quero falar com ele. Eu não quero falar com ele. Mas você diz para ele, olha só, mas você diz para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão, e a lepra dele vai ser curada. Ó, a unção falando de novo. Pastor, precisa pôr as mãos sobre os enfermos somente? Precisa pôr somente, é só pondo as mãos sobre os enfermos que eles são curados? A palavra diz que Naamã deu uma ordem. Diga para ele ir até o Jordão e se banhar 7 vezes. Uma nova maneira da unção se manifestar, através da ordem, através de uma pessoa indireta. Você vai pegar o seu telefone, vai ligar para uma pessoa que está lá do outro lado do planeta. Vai dizer para aquela pessoa que está longe, teu filho, sua filha, que está talvez com a netinha pegando em febre, vai dizer: agora coloca as mãos sobre ela aí, porque ela vai ficar curada, e ela vai ficar curada porque há unção na sua vida. E você sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele não quis, ele resistiu, ele achou que era uma desfeita que estava fazendo dele, e um homem simples disse para ele: olha, já que o profeta falou, o que esse homem fala, acostuma acontecer. O senhor já veio, o rio está aqui, é sujo mesmo esse rio, mas não custa nada o senhor mergulhar 7 vezes. E a palavra de Deus diz que Naamã saiu curado, por causa da, de novo, por causa da unção. O Senhor, nesta noite, Ele está te mostrando as várias formas que Ele tem para trazer e tratar, seja na provisão, seja através da cura de uma enfermidade, seja através da libertação de um laço maligno que o inimigo tentou colocar no seu caminho, seja através de uma armadilha, como foi aquela armadilha ali do veneno na panela, mas não aconteceu nada. O Senhor está te dizendo: eu tenho te capacitado, eu tenho te ungido. Use a unção, use a capa que eu te dei, porque eu te dei uma capa nova e você já vestiu esta capa. Use agora, use agora, use agora para curar, use agora para ser cheio do Espírito. Use, abra os teus olhos, abra os teus olhos. O que eu estou contando aqui é a forma com que Deus age. E aquele moço, ele tinha vivenciado tudo isso. Esse é o problema. Ele tinha visto todas essas coisas, que não são poucas, essas coisas que o Senhor relatou para você. Relatou para você, relatou para você, para você, para você. Ele tinha vivenciado tudo isso na sua vida, mas os seus olhos espirituais ainda estavam fechados, porque há um nível de unção, que você precisa estar com os olhos espirituais abertos. Você precisa estar com seus olhos espirituais abertos. E é isso que o Senhor quer que você faça. Porém, os seus olhos espirituais ainda não haviam sido abertos, mas havia chegado o dia em que ele poderia enxergar.
Tudo tem um dia, tudo tem um momento, tudo tem uma hora. E para aquele jovem chegou a hora que os seus olhos seriam, diga assim, que os seus olhos seriam, e a unção viria sobre a sua vida. Eu vou te dizer uma coisa: quando a unção vem, ela não vai mais embora. Quando a unção vem, ela não vai mais embora. Ela vai ficar na tua vida. Você pode se afastar dela, mas ela está ali, o Senhor lhe deu. O Senhor não é homem para que arrependa, e nem filho do homem para que minta. Se Ele te deu, Ele te deu. Se você recebeu, é porque Ele te deu. Porque ninguém pode te dar unção, somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode te dar unção. E o Senhor, nesta noite, quer fazer uma coisa diferente na sua vida. Ele quer abrir os teus olhos. Mas há uma coisa muito interessante, nós vamos caminhar nesse texto mais um pouco, porque nós já vimos tantas coisas que o Senhor fez. E o cenário era um cenário de guerra, e o cenário era um cenário devastador. E aquele rei da Assíria estava revoltado contra o rei de Samaria, estava revoltadíssimo. Ele não queria, ele queria tomar aquele governo para ele, ele queria tomar mais um povo para ele. E chega uma hora que ele tenta tomar na marra. Chega uma hora que ele tenta tomar na marra. E ele começa a armar uma armadilha. Mas sabe o que acontece? Não acontece nada. Aí ele arma uma outra situação, monta uma estratégia e diz: agora nós vamos tomar. Agora nós vamos chegar lá e conquistar aquela cidade. Quando ele chegava, a cidade já estava defendida. Sabe por quê? Porque havia um homem com unção naquele lugar ainda. E toda vez que o rei da Síria se levantava contra ele, toda vez que ele se levantava contra ele, o Senhor revelava a Eliseu, e Eliseu dizia ao rei, e o rei se safava. Olha a mão de Deus. Mas um dia o rei descobre que quem está organizando tudo isso é Eliseu. Diga assim: Eliseu era o causador das derrotas do rei da Síria. Mas acontece, diga aí, mas acontece que ele carregava a unção. E essa unção de Deus estava tão forte na vida dele. E o rei disse: nós vamos lá e vamos agora, não vamos contra mais cercar a cidade. Nós vamos cercar onde eles estão, é muito mais fácil. E ele pega um exército enorme e vai aonde está o profeta e cerca. E ele tinha ali um local de morada, e era numa montanha, a palavra diz que era num monte. A casa dele estava ali. E quem sabe logo pela manhã, aquele moço que estava ali na escola de profetas acostumava levantar bem cedo para fazer o café da manhã para o profeta, né? Quem sabe ele tinha ido apanhar alguns gravetos para acender um fogo. Quem sabe ele levantou um pouco mais cedo, e quando ele abre as janelas, que ele dá um passo, que ele sai, o que ele encontra? O que ele encontra? Um grande exército que cercava todo aquele lugar. E ele vai para o seu senhor e diz: ah, meu senhor, e agora o que nós vamos fazer? Ele trouxe um enorme exército. Estamos agora derrotados. Ele pensou que aquilo ia abalar Eliseu. Eliseu olha bem calmamente para ele. E aí eu digo que Eliseu não orou. Eliseu só disse: Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos dele. Abre os olhos dele. Abre os olhos dele. E esse texto diz: para que ele veja
E o Senhor abriu os olhos do moço e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E sabe o que acontece? Quando aquele homem vê que maior é o que estava com eles, porque a palavra diz, né? Maior é o que estão conosco do que os que estão com eles. Quando ele abre os olhos, ele toma consciência disso, igual você está tomando esta noite aqui. Não importa o tamanho do exército, não importa. E há uma condição tão tremenda, porque não havia escapatória, não tinha para onde ele sair. Talvez essa seja a tua condição, que muitas vezes você está, não há saída. Você olha, para descer desse monte eu tenho que passar pelo exército, e eles são muitos. E o Senhor te diz, nesta noite, maior é o que está em nós do que o que estão no mundo, aqueles que estão com eles. E o que acontece? Na sequência, a palavra nos diz, eu quero ler mais um texto da sequência aqui, que nos diz: e como descer a ele, aí Eliseu ora. Eliseu orou e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Orou para abrir os olhos do moço. E agora ele faz uma oração para quê? Para causar cegueira. Mas pastor, eu acho que ele não causou só cegueira naquele povo, não. Ele causou muito mais que isso. Que ele desce e conversa com o povo conhecia ele. Será que não conhecia a voz dele? Será que não poderia saber se não fosse só os olhos? E ele chega ali e fala: quem que vocês estão procurando? Estamos procurando o profeta. Ah, aquele que tem unção. Eu vou te levar até eles, me sigam. E ele leva aquele exército todo para dentro de Samaria. E o rei, quando vê aquilo, disse: meu Deus, o que nós vamos fazer com esse povo, com esse exército aqui? Vamos matar eles? Eliseu diz: não, dá comida. Já tinha pouco, não tinha quase nada. Alimenta eles, dá comida. E manda eles irem embora novamente. Porque o homem, como tem unção, ele sabe que a unção não acaba. Ele sabe que o pouco com Deus é muito. Ele sabe que o exército do Senhor são infinitos. Que a obra do Senhor não é só para aquele momento. Então o coração dele se enche de generosidade. E ele nos ensina que os nossos inimigos não precisam ser espizinhados por nós. Ele nos dá uma lição de como usar a unção. E tem crente que diz: eu estou cheio da unção agora, eu vou orar para alguém morrer. Já vira boa cumba, né? Porque a pessoa não entendeu o propósito de Deus. Deus vai agir através da unção na tua vida. Deus está agindo através da unção na tua vida. Deus está agindo esta noite na tua casa. Deus está agindo nesta noite aí na tua vida, onde você está. Não importa qual seja a circunstância, não importa quais ferramentas que o Senhor tenha que usar, não importa se você carrega a unção, há uma saída. Se você carrega a unção do Senhor, há uma situação que vai ser mudada. Não importa o quanto você vê, se você entendeu esta mensagem que o Espírito Santo te entrega nesta noite, quantas situações diferentes foram criadas para a manifestação da unção. Manifestação da unção se manifestou das formas mais diferentes, mais difíceis. Eu quero que você reflita muito sobre isso. Eu quero que você possa colocar no teu coração uma palavra de poder, mas eu quero que você ainda preste bem atenção, porque Deus vai fazer algo tremendo aqui ainda esta noite. Deus ainda vai curar esta noite. Eu vejo pessoas com problema nos ossos que o Senhor vai curar esta noite.
Eu vejo pessoas com problemas familiares que o Senhor vai curar esta noite, usando a unção que está sobre a tua vida, usando a autoridade que o Senhor te deu. Eu vejo portas abertas, eu vejo carruagens de fogo aqui neste lugar. Eu vejo os anjos do Senhor passeando neste lugar, e os céus abertos sobre o Ana Jacinta, os céus abertos sobre esta igreja, os céus abertos na sua casa. A unção de Deus está na tua vida, está nos umbrais da sua porta, está nos umbrais do seu coração, da sua alma, do teu espírito. A unção de Deus está transbordando nesta noite. A unção de Deus está transbordando. Ele quer que você ative a sua fé. Ele quer que você lembre de cada situação dessa, aonde a unção se manifestou, e você vê o que precisa para manifestar a unção na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, no problema que você está carregando. O Senhor quer derramar do teu espírito sobre a tua vida. O Senhor quer manifestar a sua glória. Eu só vou discorrer mais uma situação ainda de Eliseu, porque não acabou, porque a unção na vida daquele homem não acabava nunca. Quanto mais ele fazia, mais ele recebia. Quanto mais ousado ele era, mais unção ele carregava. Quanto mais milagres ele operava através da unção, mais milagres aconteciam na vida dele e na vida das pessoas que estavam em volta. E se não bastasse, um dia o rei da Síria consegue sitiar aquela cidade com seu rei, com todas as pessoas dentro. E aquela cidade passou a ter uma fome, uma miséria, porque ninguém entrava e ninguém saía dela. A comida já tinha acabado, os recursos já tinham acabado, tudo tinha acabado, até esterco o povo estava comendo, e cabeça de jumento. A palavra diz lá, comiam cabeça de jumentos e esterco de pombos. A que ponto estava aquela cidade? No mesmo contexto, é só você caminhar um pouquinho na palavra. Era uma fome muito difícil, porque aquele exército daquele rei era muito maior. Mas eu quero que você se apegue de novo ao detalhe. Eu quero que você se apegue não ao fato histórico deles estarem cercados, mas sobre a unção que carregava o profeta, que é esta mesma unção que você carrega. E há uma situação tão terrível, e o rei está passando nos muros um dia, vendo como está a cidade que estava em calamidade, e uma mulher grita e conta uma história para o rei, que deixa o rei em desespero. Ele quer até matar o profeta daí. Ele quer ir matar o profeta por causa daquela história. Ele rasga as suas vestes. Por baixo ele tinha uma veste de silício, que eram os sacos de ralar ele ali, para dizer que ele estava se humilhando diante do Senhor. Ele se rasga, porque sabe o que estava acontecendo? Uma mulher diz para ele assim: olha, a fome é tão grande, porque eu e a fulana fizemos um trato. Nós mataríamos o meu filho e comeríamos as duas. E depois que tivesse acabado a carne do meu filho, nós comeríamos a dela. E a dela agora ela não quer dar o filho dela para ser morto. Olha a situação que estava aquela cidade. E o rei diz o quê? Que ele vai pegar quem, pastor? O profeta. Ele não vai lá se ver com outro rei, não. A culpa é do profeta. Mas o profeta carregava a unção. E o que acontece com aquela cidade? O profeta diz assim: amanhã, olha só, não era nenhuma safra, não tinha um tempo para acontecer. E o profeta diz assim: amanhã, nos portais desse lugar, terá comida sendo vendida a preço de banana. Banana ainda está barato, pastor? Banana ainda está mais ou menos.
vai ter comida sendo vendida ali na porta, que vai ter as pessoas não querem nem pagar o preço, porque vai ter comida sobrando. E eles dizem assim: quando? Mas era a sede de um país, era a capital de Israel ali naquele momento, do Reino do Norte. Como que aquela multidão que estava cometendo canibalismo, cercada pelo rei assírio, ia poder no outro dia ter comida, se a estratégia do inimigo era o quê? Matá-los de fome. Mas acontece uma coisa: abram seus ouvidos, abra sua mente, abra os seus olhos espirituais, abra agora em nome de Jesus. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus das coisas improváveis, e é isso que o Espírito Santo tem para te mostrar através dessa palavra. Aquele rei da Síria estava ali, reunido com o seu exército, só aguardando que o rei Joroão entregasse e dissesse: tá bom, entra, toma a cidade, leva-nos cativo, porque nós não temos mais o que fazer. Mas de repente eles vão dormir, diga assim, naquela noite, eles vão dormir, mas o rei acorda assustado. Os comandantes do reino acordam assustados. Os generais do reino acordam assustados. E dizem: escute, rei, aí vem um exército tão grande, escute os bater das carruagens, escuta o pisar dos cavalos, escuta as trombetas tocando do exército de guerra, a marcha de guerra tocando, tem um exército enorme. De certo, foi o rei Joroão que contratou o Egito, o exército do Egito, exército de outros reis, povos de todos os lugares. Eu não sei como, mas ele conseguiu contratar, e esse exército grande vem para nos matar, e nós não podemos com ele, tamanho era o barulho. E a palavra de Deus diz uma coisa bem interessante. O que eles fazem? O que o rei da Síria faz? Junta o seu povo, acorda de madrugada, toca as trombetas deles lá, acorda todo mundo, e cada um pega o que pode, bota em cima das suas conduções, bota ali em cima de tudo aquilo que pode, dos animais que eles podiam levar, enche as coisas e fogem. E não fica uma viva alma na cidade. Eles fogem. E vocês sabem que barulho era aquele que eles escutavam? Vocês sabem quem eram aqueles reis e aquele exército? Que aquele rei, que estava lutando por aquele rei, era o Senhor dos exércitos, o general dos generais. E para concluir, e para nós concluirmos, quando o rei fica sabendo, ele diz: não, isso é uma armadilha. Talvez você ache também que é uma armadilha, de tão difícil que é o seu problema. Mas ele envia pessoas para irem lá. E naquele dia, diga assim, naquele dia havia comida de sobra, havia riqueza sendo tomada de volta, havia camelos, havia cabritos, havia ovelhas, havia agora fome sendo matada, ouro, prata, tudo que foi deixado pelo rei da Síria, a palavra de Deus diz que foi saqueada pelo povo de Deus, pela provisão das coisas improváveis que Deus faz. Talvez você diga: o meu problema é tão grande. Talvez essa é a porção da unção que você precisa nesta noite. Eu não sei se é um pedaço de pau, eu não sei se é o pouco da farinha que tem na panela, eu não sei se é uma ordem que você precisa dar,
Eu não sei se o exército de Deus vai andar, vai caminhar. Eu não sei. Mas eu sei que Deus quer fazer alguma coisa na sua vida. Senhor quer fazer, coloque-se de pé. Comece a falar com Deus. Comece a buscar, se desligue agora. Deixe a unção do Senhor trabalhar na sua vida. Deixe a unção de Deus trabalhar na sua vida. Deixa o Senhor ministrar o seu coração para esta semana. Você já tem a unção. Então nós vamos orar esta noite apenas para uma coisa, para que os seus olhos digam assim comigo: esta noite, Senhor, eu quero que os meus olhos espirituais se abram, e o Senhor me dê, pode dizer, o Senhor me dê estratégia para manifestar o invisível de Deus, na terra. Senhor, me dê a unção que modifica a minha forma de enxergar. Me permita, Senhor, que cada quadro da minha vida seja invertido, e essa unção que o Senhor já derramou sobre a minha vida esteja agindo em mim. Comece a orar agora. Comece a falar com Deus. Eu quero ler um texto, e você pode ficar com seus olhos fechados, porque é um texto que você vai receber uma porção do Senhor agora. Feche os teus olhos. Comece a falar com Deus. Comece a falar com o Senhor. Comece a usar as suas armas. Comece a pedir que o Senhor abra os teus olhos. Comece a enxergar o invisível, mesmo que os seus olhos carnais não permitam. Comece a ver aquela situação lá na tua casa que você acha que é impossível de mudar. Comece a ver aquele quadro com seu filho, com a sua filha, com a sua mãe, com seu pai, com o seu trabalho. Comece a enxergar. Comece a liberar uma palavra profética. Comece a declarar que esta unção de Deus está sobre a sua vida. Comece a se capacitar. Comece a ser cheio da unção. Comece a receber o poder de Deus na sua vida. E eu quero ler esse texto com você esta noite. Mas presta atenção. Continue profetizando. Continue profetizando. Continue profetizando. E a palavra do Senhor nos diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito eu derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, os vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naquele dia profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, embaixo na terra, sangue, vapor e fogo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Toma parte, toma a tua porção dessa palavra. Abra os teus olhos agora. Peça que o Espírito Santo comece a ministrar na sua vida. Peça que o Senhor comece a tocar na tua vida. Eu quero pedir agora que você, que é da intercessão, comece a interceder. Comece você a profetizar. Comece a falar línguas estranhas. Você que ainda não faz, peça que o Senhor te batize com o Espírito Santo. Você que ainda não conhece e talvez não tenha uma porção desta unção, comece a pedir que Jesus te dê também. Talvez você esteja afastado do caminho do Senhor, mas você precisa de um renovo do Senhor esta noite. Talvez você precisa encontrar-se com o Senhor teu Deus. Talvez você esteja aqui dentro da igreja, mas você não se sente tão amparada. Você não recebeu a capa, você não rasgou as suas vestes, você não tirou as suas sandálias. Ainda há tempo de você passar por essas fases. Ainda há tempo de você abrir os teus olhos. Abra os
seus olhos agora, abra os seus olhos agora. Espírito de Deus, move este lugar, move, Senhor, de unção, esta igreja. Comece a passear, Senhor, com seus carros e cavaleiros de fogo neste lugar, ó Pai. Comece a derramar do teu Espírito, da tua unção, Senhor. Comece a manifestar a tua glória, Senhor. Aqui há homens, aqui há profetas, ó Pai, há homens cheios da tua unção. Comece agora a liberar e pedir que o Senhor derrame da unção sobre a tua vida, derrame da unção sobre você agora, em nome de Jesus. Comece a pedir que o Senhor comece a manifestar. Ore, interceda. Aleluia. Bendito é teu nome, Senhor Pai. Oh, ore agora, não tenha pressa. Noite chegar, tu és quem me guia. Aleluia, Jesus. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Sinta a unção de Deus na sua vida. Se o mar Sinta Deus falando com você nesta noite. Sinta o Espírito Santo te guiando. Sinta a unção sendo derramada sobre a sua vida. Faça o machado flutuar. Se você quer ter um renovo de Deus e você quiser vir até aqui para que a igreja ore com você, se você quiser abrir os teus olhos espirituais e receber uma unção do Senhor e for confortável para você, saia do seu lugar, venha até aqui à frente, não tenha vergonha. Tome um passo agora diante do Senhor. Deixe que a unção do Senhor derrame sobre a sua vida. Deixa que o Espírito de Deus te traga. Deixa que o Espírito de Deus te mova. Deixa que a unção do Senhor abra os teus olhos. Deixa que a unção de Deus comece a te batizar com o Espírito Santo. Se você sentir vontade e falar em línguas estranhas, aqui é o lugar. Se você sentir que os teus olhos precisam ser abertos e você já pediu isso para o Senhor, não se envergonhe. Venha. Se você precisa ter um momento com o Senhor, com seu Deus, é hora. A hora é este momento. Venha. Aleluia. Deixe que o Espírito de Deus se mova na sua vida. Venha, receba o Senhor no seu coração. Receba a unção de Deus na sua vida. Receba o refrigério do Senhor. Venha ser renovado, venha ser renovada. Venha pedir que essa mesma unção que estava sobre Eliseu, que permitia que ele abria os olhos, que ele permitia profetizar e agir de mais diversas formas, esteja sobre a sua vida. Comece agora, comece a clamar ao Senhor, comece a derramar-se diante de Deus. Aleluia. Ora baixara balabalamanaia, recalabaixara balabalamanaia, ora baixericandara balabalamanaia, ora baixericandara balamanaya, rebalabaixara balamanaya. Oh, Espírito do Deus vivo, aleluia. Profetiza. E você que está aí, que está cheio da unção do Senhor,